Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui de óculos, mas se esse reflexo ficar me irritando muito, eu tiro, tá bom? O assunto do canal aqui hoje, amiga mãe caminhoneira, é medos na infância. Eu andei pesquisando muitas coisas sobre isso, porque o Theo, meu filho de 4 anos, começou a mostrar alguns medos que ele não tinha antes. Medo do escuro, pesadelo, e no final desse vídeo eu vou dar umas dicas de ouro, uns exercícios pra você fazer se isso tá rolando aí com seu filhote, tá bom? E eu pesquisando percebi que esses medos aparecem bastante na infância, entre 4 a 6 anos, que é a fase mais comum mesmo, que é super natural. Eu pesquisei várias coisas, tem uma psicóloga que eu amo, que eu sigo na minha vida e que ela já me ajudou um montão, então eu falei com ela antes de fazer esse vídeo, porque eu usei muito o conteúdo que ela tem mesmo no Instagram dela. O Instagram dela é @neuropsicoinfância. É maravilhoso, gente. Nossa, eu piro nessas coisas de cérebro, porque eu acho que tudo tá lá no meio, entendeu? Tem uma pá de coisa que a gente consegue descobrir, principalmente as birras das crianças, por exemplo. Eu comecei a entender muito melhor depois que eu comecei a estudar neuropsicoinfância. Eu comecei a entender muito melhor quando tudo isso começou a surgir na minha vida há um tempo atrás, pesquisando mesmo nessa parte científica. Então foi aí que eu encontrei muitas respostas para tudo que eu preciso entender com relação ao comportamento dos meus filhos, o desenvolvimento deles, as inseguranças e até coisas mesmo que eu posso usar no dia a dia de forma mais inteligente, entendendo mesmo o amadurecimento do cérebro de cada criança. E esse reflexo tá me irritando, então vou arrancar esse óculos. O que tá rolando muito com o Theo, conforme eu já falei aqui, é os medos e os pesadelos, tá? Esses medos são os medos do escuro mesmo. E aí você, mãe, fica pensando, gente, mas meu filho não tinha esse medo antes, e agora ele com 3, 4 anos ou 5, sei lá, começa a aparecer isso. Meu Deus, isso é uma regressão. Não, aí que você se engana. Não é uma regressão. É justamente um sinal de que o cérebro do seu filho tá amadurecendo. O que significa que o cérebro dela, que não estava funcionando na parte do simbólico e do abstrato, agora começa a funcionar. Então ela começa a misturar isso um pouco. Ou seja, não é manha, não é besteira, não ignore, tá bom? Porque é super natural. Afinal, a gente também encontra alguns adultos até hoje que tem medo do escuro. E o medo do escuro, gente, nada mais é do que o que a gente não tá vendo. Ou seja, né, a criança não consegue realmente dividir na cabecinha dela o que é imaginação, o que é realidade. E a hora que você apaga a luz, ela perde esses dados. Então, realmente, bate uma insegurança nela que é super real na criança, entendeu? E as coisas que a criança cria no escuro, que a imaginação dela cria, é real pra ela, não tem diferença. De verdade, existem pra ela. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que não vale a pena ignorar isso daí. Tem que conversar com a criança sim. Afinal, você é adulto. Alguma vez foi ignorada quando você tinha um problema e isso te ajudou? Eu não uso muito essa tática aí. Tem gente que usa, cada um sabe o que faz com seu filho nessa vida, não é mesmo? Mas eu não faço isso com as crianças. Toda vez que eles têm qualquer medo, o que é mais legal fazer mesmo, e eu aprendi ainda muito mais pesquisando aqui com a Cecília no Insta dela, que realmente o medo da criança, ele tem que ser acolhido. Então, se seu filho falar que ele tem medo de um monstro, se ele tem medo do lobo mau, se ele tem medo do bicho-papão, do homem do saco, sei lá que ele tem medo, você tem que, tipo, mostrar pra ele que, nossa, filho, você tem medo disso? Por quê? Ah, legal, conversar com seu filho mesmo e acolher ele, mostrar pra ele que ele tá protegido, que você tá ali pra proteger ele sempre, porque assim você vai estar ajudando. Se você fala pra ele que é uma besteira, que isso não existe, que é bobagem, que só existe, sei lá, nos desenhos e tá tudo bem, e no filme e acabou, ele vai ficar ainda com essa dúvida dentro dele e vai se sentir mais incompreendido ainda. Então vai ser pior, porque ele vai pensar, pô, tem um problemão aqui e ninguém, tipo, acha que esse problema existe. Entendeu? Olha só que coisa. Uma coisa que eu já fazia antes é acender e apagar a luz com ele mesmo. Tipo, a gente vai pro quarto à noite, ele começa a ficar com medo, eu vou lá, acendo a luz, mostro pra ele, olha filho, tá tudo aqui. O escuro é só uma questão, tipo, das coisas que você não está vendo. Aí eu apago a luz e converso com ele no escuro. Theo, aqui tem tudo o que tem no claro, a única diferença é que você não está vendo. E coisas também que eu faço bastante, deixar um ponto de luz no quarto é bem legal, ou uma frechinha da janela aberta, ou realmente um pontinho de luz. O que eu arranjei aqui pro Theo, que eu não usava na outra casa, mas agora eu estou usando muito, é esse anjinho, tá vendo? Eu ganhei ele de uma amiga minha e ele tem uma luzinha azul, e aí eu deixo ele aceso no quarto pra ele dormir. Outra coisa também que pode ajudar bastante seu filho com medo no escuro é deixar uma lanterna do lado da cama. Assim ele pode acender e apagar quando ele acordar, quando ele se sentir seguro e iluminar o que ele não tá vendo, porque de fato essa falta dos dados é que faz ele criar várias coisas e esses medos acontecem, tá bom? Acho que ainda tem muita gente hoje em dia que tem medo do escuro. Você é mais velho, tem medo do escuro? Acho que tem gente que tem medo, acho que depende do dia. Tem o seu psicológico, né? Tem dia que você tá suave, tem dia que não. Não sei, eu não tenho mais medo do escuro.
Mas tem gente que tem. Conta aí pra mim se você tem, tá? Mesmo adulto. Então, o que você mais precisa entender é que, de fato, isso é um avanço, é maturidade para o cérebro do seu filho. Então, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, é normal. A gente tem que atravessar isso daí, passar e vencer, ok? Outra coisa mesmo que eu queria falar aqui é dos pesadelos. Essa é a parte que mais me interessou realmente pra fazer essa pesquisa. Por quê? Porque os pesadelos que o Theo começou a ter, ele na verdade começou a ter no final do ano passado. E começou a ser um pouco mais recorrente. E o que eu percebi pesquisando é que se esses pesadelos começam a acontecer com mais frequência, a criança pode estar tendo algum problema para elaborar alguma coisa que ela tá sentindo de ruim. E aí, à noite, tudo isso vem à tona. O nosso cérebro, ele capta muitas coisas, ele capta tudo. Na verdade, ele capta até o que a gente não consegue perceber. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas isso já aconteceu comigo. De você dormir realmente vendo um telejornal na televisão, e aí tiroteio, papapá, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí você acabar dormindo e sonhando com aquele tipo de coisa. Eu acho que é isso mesmo. O seu cérebro, ele continua ligado mesmo quando você tá dormindo, ele continua captando todas as coisas. Então, vem daí realmente toda essa questão. O cérebro capta tudo. E se a gente fosse realmente perceber todas as informações e todos os detalhes que o nosso cérebro capta, a gente ficaria louco. O sonho nada mais é do que todas essas informações que o nosso cérebro capta e se embaralham à noite quando a gente dorme. E aí a gente tem aquele sonho sem pé nem cabeça. Quando eu tô subindo uma escada, de repente eu encontro um relógio gigante, aí eu vou parar na lua, volto, aí vi um amigo, aí apareceu uma pessoa que eu nunca vi, que eu nunca falei, ou uma pessoa que eu já conheci na minha infância, que fazia 200 anos que eu não conhecia. Por isso que essa mistureba louca de sonho, eu sempre achei sonho um negócio muito, muito, muito interessante. Não sei vocês, mas eu sempre achei super interessante. Bom, então, e aí pesquisando essa história dos pesadelos mesmo, eu vi que a gente tem que ficar de olho, porque realmente a criança pode não estar conseguindo elaborar alguma questão que está mal resolvida para ela. E nessa fase toda que eu estou passando com o Theo e tudo mais, né, de novas adaptações à nossa configuração familiar, porque eu me separei, né, realmente do meu ex-marido. E agora a gente tá, né, passando por essas mudanças. E fico bem de olho mesmo em todos os comportamentos do Theo. Observo, pergunto na escola. Até agora tá tudo bem, não tem nada demais, enfim. Mas eu acho que sim, vão aparecer algumas questões e a gente vai ter que atravessar, vai ter que passar por elas e resolver da melhor forma possível pra cabecinha dele seguir esse caminho novo aí da nossa família de uma forma menos traumática possível. Bom, a primeira coisa que eu descobri que dá pra gente fazer é conversar com a criança a respeito dos monstros e dos pesadelos e das coisas que ela vê nos sonhos dela. O Theo tem falado muito que ele tem sonhos horríveis, que ele tem sonhado com coisas ruins, que ele tem pesadelo. Aí a gente começou a rezar pro Papai do Céu antes de dormir, já faz um tempo, na verdade, que a gente reza, enfim. Então eu falei, bom, vou pesquisar um pouco mais pra entender, pra ver o que eu posso fazer. Então, a melhor coisa é você deixar a criança falar sobre aquele sonho, perguntar como é que foi, conversar com ela. Eu sei, mesmo que seja no meio da noite, faz uma forcinha extra e conversa com ele. Não manda ele dormir de novo. Eu lembro muito bem que quando eu era pequena, minha mãe e meu pai falavam, filha, foi só um sonho, não se preocupa, vem cá, dorme com a mamãe e com o papai. Eles até acolhiam o meu medo, mas falavam, não se preocupa, foi só um sonho. E na verdade, o melhor jeito de você aliviar aquela angústia da criança, afinal, pra ela, o sonho e a realidade são iguais. Mana, olha que tenso, né? Então, conversa, porque através da fala, ele vai aliviar toda essa angústia. Fala pra ele contar tudo como é que foi o sonho. Ouve ele. Não adianta você falar que não existe, não adianta você falar que é uma besteira, porque pra ele não vai resolver, essa continha na cabeça dele não vai fechar, entendeu? E aí você no final diz que você tá lá pra proteger, que você tá perto, que você vai sempre proteger ele, que não tem problema. Então você abraçar, dar colo pro seu filho no momento que ele mostra essa insegurança. Mostra pra ele que você tá perto, deixa ele pertinho de você mesmo, coloca ele próximo de você pra que ele fique mais seguro e se sinta fisicamente protegido. Uma outra coisa legal é, depois de ter essa conversa, é distrair ele com alguma música. Canta uma música que ele gosta muito pra ele pensar na música, ou faz algum joguinho rápido de brincadeira, de fala com ele. Depois que você tiver essas conversas, tenta fazer o cérebro dele ir pra um outro lugar, porque vai ajudar bastante também. Uma dica de ouro que eu falei que eu ia dar aqui no começo desse vídeo e vou dar é, se seu filho tá tendo muito pesadelo, vale a pena você sentar com ele e fazer os desenhos. E eu fiz esses desenhos com o Theo, gente, foi muito legal, porque ele pôde desenhar cada monstro, o que era, o que ele tava fazendo, com quem ele tava, como que era esse sonho dele, porque às vezes os pesadelos eles vão se repetindo também. E aí você pode fazer o seguinte, você vai fazer os desenhos, fazer ele conversar com os personagens dos desenhos, conversar com ele sobre o sonho, perguntar sem medo mesmo como foi esse sonho pra ele e propor um novo final, entendeu? Isso foi muito legal de fazer, gente, eu adorei, eu achei muito legal fazer com o Theo. E aí eu fiz com ele, vou colocar o videozinho aqui no final pra vocês. E no desenho ele mostrava os sonhos, falava que ele tinha um pesadelo, falava que ele tava com quem ele tava no sonho, o que ele tava fazendo nesse sonho, o que ele encontrava no sonho. E, meu, foi muito, muito, muito meu. Eu me senti, tipo, praticamente, sei lá, a mãe 007 da investigação subliminar do meu filho. Eu gostei.
Eu vou mostrar aqui pra vocês. E também foi um jeito muito legal de resolver a história com ele. Esse aqui é um dos desenhos, gente. Lembrando que ele tem 4 anos, tá? Esse daqui é um monstro de 3 olhos que ele encontra quando ele desce a escada de um dos sonhos dele. E aqui atrás também tem mais alguns monstros que ele fez. E aqui foi essa capinha aqui, é uma capa que a gente inventou, que é a capa dourada da invisibilidade, que ele pode colocar toda vez que ele sonhar com esses monstros e vai deixar ele invisível. Além disso também, ele lutou muito com o monstro aqui, deu umas porradas no monstro, resolveu a história na porrada. E depois a gente conseguiu, né, também inventar um outro jeito, menos, né, assim, menos violento, realmente, dele resolver essa história, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês a lidar com essas histórias dos medos dos seus filhos, tanto o medo do escuro quanto essa história dos pesadelos, que são super normais, até na vida adulta da gente. Bom, com muito amor e paciência, eu acho que você consegue resolver isso daí, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Não esquece de escrever aqui pra mim se seu filho teve algum medo, ou se você quer que eu fale sobre mais algum outro medo que eu não falei aqui nesse vídeo. Porque eu adoro pesquisar sobre isso e posso colocar aqui pra vocês mais conteúdo também relacionado a todas essas histórias que a gente não consegue entender. A verdade é que muitas vezes as coisas são muito mais óbvias e a gente esquece de olhar pro óbvio, né? Louco. É isso. Um beijo. Outro. Tchau. É assim, olha. Meu Deus. Quanto? Viu? E quantos monstros tem no seu sonho? Ele tem 47.000. Nossa, quantos, filho? No sonho Tem você dois. desce a escada, é isso? Você tá no vôlei com o vovô e o Ele papai. tem sonhos, esse também esse. Esse tem 3 olhos. Entendi. Essa boca, que horrível. Nossa, é uma boca horrível mesmo. Então esse daqui é o monstro que tem... Esse aqui é o armário. Esse é no monstros. Enquanto isso, a Maia está ajudando a gente a fazer esse desenho, né, Maia? Ajudando da melhor forma possível, não é não, Maia? É? Tá, tá Não bom. tem boca esse monstro? Não, o jeito come comida assim, olha. Meu Deus, peraí, ele come comida. Eu Mas como é que ele come se ele não tem boca? Ele não come. Ele mastiga ele mastiga assim, ó. E ele é do mal ainda. Não entendi. Será que ele só não é um monstro que tá com fome porque ele não tem boca? E ele tá querendo uma boca, coitado. Não, ele quer comer a minha cabeça, mas eu vou falar pra ele assim, olha. Seu monstro fedido, eu não tenho medo de você. Vou matar você e depois ninguém vai mais acreditar. Mas será que só assim que a gente consegue resolver essa história? Se a gente der um outro final pra ela aqui, não precisa matar, né? A gente pode assustar ele. Isso, eu Pode só assustar ele e ele vai embora pra Terra dos Monstros e nunca mais vai voltar. Olha, eu vou assustar assim, tá ele. E depois... O que você acha, Maia, desse plano? Você acha bom, Maia? O Papai do Céu só tem 49 e 45 metros. E esse monstro é maior? É. Mas eu não acho. Eu acho que talvez o Papai do Céu pode ganhar desse monstro, que o Papai do Céu é muito bom e muito poderoso, hein? Ele nunca foi no Buxudô, Nunca foi no judô? Quem? o Papai do Céu. Ah, será que ele nunca foi no judô? Não, Entendi. Como é que a gente vai resolver essa história, então? eu ia falar assim. Vou dar um golpe mortal em você. Mas você vai resolver tudo assim com golpe? E se a gente conversar com eles e fazer de outra forma? Não, quando a gente conversa com eles ficam com espinhos nos olhos, em todo lado. Como que a gente pode resolver? Vamos pensar num final novo pra essa história, então? Então aqui é você e essa capa amarela é a capa invisível, certo? Certo. E o que a capa, e o que a capa faz, Theo? Ela faz Você ficar isso. e ninguém consegue te ver, certo? Você pode levar ela pra todos os seus sonhos. Ela tem até arma. Quer ver eu fazer sem a arma? Pô, Oh, olha a arma. dificuldade de tirar a violência desse sonho. Ai,